Boa tarde, belas e belos. O nosso Repercussão de hoje foi sugerido por alguns telespectadores nossos da cidade de Goianápolis. Para isso, estamos recebendo Israel Mariano, que é liderança política, suplente de deputado estadual, presidente do Democratas de Goianápolis. Então, se você também tem alguma sugestão, que seja algum assunto pertinente ao Repercussão, nos envie pelas nossas redes sociais e vamos ao nosso bate-papo. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Rosimeire. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo à nossa Repercussão. Israel, você foi por três vezes vereador, né, da cidade de Goianápolis e foi também secretário de saúde, né, do município. Qual desses trabalhos que você fez foi mais desafiador? Todos eles têm um desafio, né? Até porque são cargos que você lidar diretamente com ações que estão ligadas diretamente ao cidadão. É claro que ser um legislador é sempre um prazer, você legislar, você criar as leis, aquilo que interfere diretamente na vida do cidadão. Agora, ser secretário de saúde também foi um grande desafio, porque você lidar com algo mais precioso que a saúde das pessoas. Tem percebido, né, tem informações que às vezes você coloca os próprios pacientes, né, pessoas que estão com necessidades, né, no seu veículo em busca de algum atendimento na área da saúde. Você faz isso como político ou você vê isso como uma necessidade social? Eu fazia isso antes com mais frequência, né? Antes mesmo, durante os mandatos, e eu fazia isso como necessidade das pessoas mesmo, né? Ou seja, não é uma prática de quem está legislando, né? Porém, diante de alguma dificuldade ali naqueles períodos, você sempre atendia algumas urgências e emergências às pessoas, porque o SUS é o maior programa de assistência à saúde do mundo. Eu diria assim, o mais democrático, mas sempre há uma demanda reprimida. E, no entanto, as pessoas sofrem muito com isso, né? Você, como cidadão goianapolino, quais necessidades que você vê que a cidade precisa? Tem muitas, né? A demanda pública são diversas. No que tange à saúde, são tantas. Eu diria para você que hoje o maior desafio, a falta de especialidade médica, né? Aparelhamento na questão de exames, aqueles básicos que vêm primeiro, como raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma, exames laboratoriais, todos esses exames e essas consultas, ela dificulta muito o dia a dia para o paciente, para o cidadão. No entanto, são diversas coisas que nós entendemos que lidar todo dia na saúde pública e outras ações. Você, como político, trabalhando no governo, quais as melhorias que você busca ou você tenta levar para Goianápolis, você como político? Todas as demandas, aquelas que estão no meu alcance, eu na condição de cidadão goianapolino, eu procuro levar. Eu diria para você, o que tiver no meu alcance, eu estarei ali sempre articulando e participando. São tantas as coisas às quais eu falei, aquilo que traz impacto de forma direta na vida do ser humano, como, por exemplo, a falta de emprego e outros, estarei lidando e articulando todas essas ações em benefício do município. Israel, tem percebido, tem informações que você, quando foi secretário da saúde, né, do município, né, da cidade de Goianápolis, você conseguiu melhorar muito o atendimento, né, principalmente você acabar com as filas das pessoas para o atendimento e também as filas para cirurgias. Como você conseguiu isso? Olha, como eu disse, a demanda do SUS é sempre reprimida. É porque o SUS ele é democrático, atende todos, mas sempre existe algo que está para trás, né? Ou seja, um acúmulo na fila. Então, não tem segredo, é dedicação, é dedicação total. Porque você vai sempre encontrar uma barreira, uma dificuldade, e, no entanto, o que nós fazíamos era dedicar 100%. Aquilo ali, se não for dedicação, fica parado, fica reprimido. Porque a dificuldade do SUS sempre vai ter, né, até por causa disso, né, porque todo mundo tem direito, né, e, no entanto, reprime. E aí, para você resolver, colocando a alma, o coração e boa vontade e dedicação.
E como que você avalia como você se avalia quando você foi, no caso, o secretário da Saúde para a população de Goianápolis? Assim, é difícil a própria coruja gravar seu toco, mas eu diria que, sei lá, ser humano, uma pessoa que pensava assim na vida, colocando sempre a prioridade à vida humana. Eu recebi várias, né, reclamações de pessoas que até vieram me procurarem para estar falando que a saúde de Goianápolis está realmente precisando de um olhar diferente. Por exemplo, teve até um problema, né, do hospital lá que estava precisando de mais recurso, melhoria também de remédios. Como que você vê essa situação? Olha, Rosemary, toda questão de saúde pública, como eu disse, existe várias formas de você interpretar. A dedicação dela e apoio total, isso sempre tem que ter, né? Existem outras demandas lá que é de ordem já antigas, né? Como, por exemplo, as notificações para a reforma do hospital, sempre teve. Porém, vai precisar sim de empenho, junto ao Ministério da Saúde, junto ao governo do Estado, muito empenho para que haja, então, definitivamente, ações, né, e governamental que venha ser de forma direta na reforma e ampliação daquele hospital, ou seja, ampliar, trazer ao cidadão tudo aquilo que ele precisa. Essas dificuldades enfrentadas é um acúmulo de tempo que veio ocorrendo, né? Então veio chegando um ponto crucial que hoje realmente nós necessitamos com urgência da reforma e ampliação, ou talvez, sei lá, ou a construção, a adesão de a construção de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e outras coisas que no decorrer desse ano aqui estaremos discutindo, debatendo com a sociedade. Há pessoas também reclamam, né, de alguns funcionários públicos, principalmente os atendimentos, né, na área da saúde, que eles sentem que às vezes esses funcionários não estão preparados. O que você atribui a esse despreparo que a sociedade, né, está percebendo na saúde? Nós temos bons quadros de servidores. Existem alguns exemplos que a necessidade de capacitá-lo, né? Isso aí cabe também ao gestor principal, as pessoas que estão sendo gerentes, ou seja, gerenciando tudo aquilo ali, capacitá-los, adequá-los. Seres humanos estão sempre prontos. Eu acho que quando você tem uma cabeça pensante e empolgante, fazendo com que eles entendam que a sua função é de prioridade, eu diria que melhoram, sim. Por exemplo, teve um vídeo, né, para você ver que assim, a situação chegou a tal ponto, né? Teve um vídeo que rodou, né, nas redes sociais, falando lá de um cobertor que foi bem polêmico. Essa culpa, por exemplo, porque parece que a funcionária usou um cobertor que não era um cobertor que era para estar sendo usado. Nesse caso aí, de quem é a culpa? É do gestor do hospital? Também, às vezes, do próprio vereador que não tem fiscalizado ou o trabalho do prefeito? De quem será essa culpa? Sabe, Rosemary, eu acho que não dá para atribuir essa questão de culpa. O que a gente percebeu ali, que existiu um fato, um episódio que, lamentavelmente, entristece todos nós, que expõe as condições humanas do nosso município. A dica e a sugestão que dou é que tem que ter cuidados e que deve melhorar aquelas questões ali, né? Eu diria para você que, a princípio, eu não sei, de fato, atribuir essa culpa. Eu diria que há um descuido e assim, é necessário que faça toda a compra e reposição daqueles tecidos ali, aqueles cobertores que usam diariamente no hospital, né? E você acha que realmente o trabalho das redes sociais, o trabalho está sendo muito divulgado, né? A mídia, ela vem para isso, né? Para ajudar o cidadão a fiscalizar. Você vê a mídia, no caso, as redes sociais, como aliada dos governantes ou não? Com certeza. Eu acho que nós temos todos que aprender a adaptar com a nova revolução, o novo momento do mundo, que é as redes sociais. E se nós estivermos preparados para isso, as redes sociais só têm a contribuir. É uma forma participativa de interagir com todos, trazer o cidadão para perto. Eu acho que um governo, se pensar de forma participativa, não terá problema. O grande problema, às vezes, é distanciar do cidadão.
aproximar ao máximo e usar as redes sociais, isso como um parceiro. Goianápolis, ela é uma cidade assim que ela está bem centralizada, ela tem uma localização bem privilegiada, né? Está bem próxima aqui do polo industrial de Anápolis, está próxima à capital, né, também de Goiás. Você vê essa situação, por exemplo, e a gente nota-se que não tem indústria, não tem nenhuma empresa lá. O porquê disso? Por que essa dificuldade de estar colocando empresas, trazendo empresas para o município de Goianápolis? Tem várias situações que emperram essas ações ao crescimento, ao avanço nesse sentido. Um deles, eu diria que seria talvez a maneira burocrática de adquirir um espaço, ou seja, a falta de localidade. Inegavelmente, Goianápolis tem potencial para isso, tem pessoas com muito potencial, tem potencial econômico para isso. Cabe uma gestão arrojada no sentido de que é necessário, com urgência, articular a aquisição, a atração de novas indústrias e, sem dúvida, a geração de emprego é o maior e o melhor programa social do mundo. Então, você acredita, Israel, como cidadão, que realmente Goianápolis ela tem a tendência de melhorar ou de piorar? Com certeza melhorar. Eu, da condição cidadão goianapolino, nasci e cresci ali dentro, uma cidade querida, onde tem um povo trabalhador. Eu tenho certeza que basta incentivá-los, colocar a mão na massa, motivá-los, empolgá-los, fazer com que o potencial, o talento de cada um venha a ser desenvolvido. E eu tenho certeza disso. Goianápolis é uma cidade do trabalho. Basta agora os gestores, os responsáveis principais, colocar na cabeça que dependerá sim da boa atração, dos investimentos, das articulações, para que então o desenvolvimento venha a acontecer. Também, mais ainda, nasci e cresci ali mesmo que eu quero ficar. Eu diria para você que, como diz um amigo meu, ser sepultado por ali mesmo, né? É um lugar onde amo, então não tem como eu desmembrar o cidadão e o político. Eu diria para você que é a mesma coisa, o mesmo pensamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre o corona, né? No caso, o vírus, né? Que está aí, o coronavírus. Eu vi nas redes sociais, né, e notas, que o presidente da FIEG, né, Sandro Mabel, ele pronuncia isso como um desastre, né? Ele faz referência ao Césio, né, ao Césio 137, né, que nós teríamos também desastres aqui para o nosso estado. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Primeiro, nossa economia, no caso. Eu não vi essa afirmação dele. Eu até respeito muito. O Sandro é um cara formador de opinião, né? É um homem super inteligente. Eu diria que qualquer epidemia no mundo e em qualquer lugar é um desastre, né? Não tem essa epidemia, não tem um tipo de... Principalmente essa que ataca as pessoas igual está atacando. É de se preocupar e observar, e todo mundo fica aí alerta, né? As fórmulas e a maneira talvez de prevenir, se é que existe, tem que colocar o mundo em alerta. E todo o setor de saúde pública no mundo tem que ficar em alerta, porque de fato é um desastre, né? Inegavelmente. Sim, mas eu me refiro assim, porque nós vamos estar recebendo o pessoal, né, os brasileiros, né, repatriados, que vieram da China para cá. Então, assim, o nosso preocupar é com isso. Porque, igual você falou, todo vírus realmente ele traz desastre. No caso, o que você vê com essa situação da gente estar recebendo eles aqui no nosso estado? Preocupante, preocupante. Temos que desenvolver métodos e maneiras e estudar isso juntamente com o setor de saúde, aqueles que trabalham de forma direta com isso, né, com essas crises, para encontrar saídas de prevenção e algo mais. É preocupante tudo, né? Então, quem está ligado de forma direta nesse trabalho de prevenção, né, toda a ciência e tecnologia que tiver à disposição, tem que estudar e preocupar, colocar na pauta de prioridade das preocupações. Israel, qual o balanço que você faz hoje, né, da gestão, por exemplo, municipal, estadual e federal? O balanço que faço nos 3 entes aí, né, no meu município, eu diria para você, mal avaliado pelas ações que não foram desenvolvidas. Eu falo isso porque estou morando na minha cidade, estou morando na cidade de Goianápolis, né? Eu diria que muitas coisas não foram correspondidas, não quero entrar no mérito
dos motivos, porém, esse sentir é de cidadão, como você disse, né? É de cidadão, moro lá, né? Então, no que diz respeito à avaliação do governo estadual, é muito positiva, é um governo transparente, ético e bate de frente com os problemas já existentes, né? Sendo preponderante na questão de economia, de pôr o pé no chão. Não tem outra forma mágica a não ser você puxar a rédea e pisar no freio e sentir que é hora de pôr a casa em ordem, né? Segurança pública, todo mundo está vendo que ocorreu muitas mudanças. Eu diria para você que a avaliação é bem positiva. E sobre o governo federal, embora esteja mais distante de mim, tem hora que a gente ouve coisas que a gente assusta, tem hora que tem algumas medidas que a gente agrada, ainda não dá para sentir ainda total segurança e uma avaliação completa de como será pela frente. Sim, você falou num ponto bem interessante, que você falou sobre a questão da segurança. Vamos voltar de novo para a sua cidade. No caso, a gente nota que não tem tido tanto alarme, né? Sim. Agora parece, assim, pelo que a gente vê, está mais no caso da saúde. O que você acha que atribui a isso? Porque parece que voltou agora mais para o lado da saúde. A reclamação, assim, eu que ouço as pessoas falarem, elas reclamam muito da questão da saúde, que falta remédio. Teve algum encolhimento, no caso, das verbas? Já estou fora da gestão já desde 2016, né? Ou seja, desde 2015 praticamente, né? Então eu não posso afirmar o que diminuiu, o que encolheu, o que foi reduzido. A saúde ela é dever dos três entes, né? O federal, o estadual e o municipal, né? O município tem a maior parte, né? Ele tem que colocar inclusive 15% na saúde. Então assim, eu diria mais uma vez que tem que priorizar, tem que dedicar e aproveitar os programas que o governo federal disponibiliza, né? E com certeza dedicar mais, ou seja, uma boa gestão, priorizando sempre os bons programas, né? Empenho total. Eu não sei se a saúde de fato, embora a saúde é dos três entes, como eu disse a você, né? Eu entendo que se tiver mais empenho, dedicação, com certeza existem caminhos para melhora. E fiscalização também, né? Fiscalização, porque então nós temos o Poder Legislativo que tem essa função de fiscalizar. Eu diria também que precisa disso sim. Falando como cidadão, qual seria a solução, no caso, para Goianápolis, para ela realmente, o que você acha que pode ter uma solução? Fala, gente, não, uma das soluções para Goianápolis melhorar e os problemas sociais assim que você acha que são os mais pertinentes, né? Eu priorizo algumas coisas, sabe, Rosimária? Eu entendo que saúde pública, né? Eu estou usando sempre uma fala que eu gosto muito agora nessa pré-campanha, em afirmar que respeito ao cidadão e amor pela cidade. Se a gente não colocar o nosso coração, o nosso patriotismo, deixar jorrar em nossas veias sangue da nossa cidade, do lugar onde a gente mora, eu acho que não vai ter, sabe, melhoras. Priorizar aquilo que de fato das pessoas, respeitar, porque muitas das vezes as prioridades têm sido as vaidades das pessoas, a questão financeira, gasto excessivo em campanhas. Então, assim, de fato, tem que pôr amor. Tem que pôr amor, tem que dedicar, tem que ser patriota. Eu posso até estar copiando esse discurso aí a nível nacional, mas não vejo outra saída não. Tem que gostar, tem que amar a cidade. Você falou aí sobre o patriotismo, né? Por exemplo, a gente sabe também que às vezes e a gente percebe-se isso, às vezes a pessoa já volta de novo. No ano político, às vezes, muitas pessoas às vezes nem moram na cidade, de repente elas voltam a morarem. Você acha o que você diria sobre isso? De pessoas que não moravam e de repente elas vêm ocasionalmente pelo período? Isso é a falta de compromisso. Isso acontece, né? Muito. Isso acontece, mas é uma falta de compromisso, né? Eu acho que você não pode falar sobre a demanda, tudo que acontece, se você não participa de tudo. Você tem que viver a cidade. Aí você está apto a falar, né? Então, vindo ocasionalmente por causa daquele período, é no mínimo oportunista, né?
É porque eu estou falando em relação a isso, é só um questionamento de pessoas que moram lá questionarem sobre isso, entendeu? Assim, a gente nota, assim, então, que também o eleitor está ficando um pouquinho mais esperto. Você vê isso também? Ah, com certeza. Ocorreu uma mudança muito grande no comportamento do eleitor. A partir das redes sociais de 2018, a gente está percebendo isso. Ocorria períodos em que o cidadão era um cabrestado demais, tinha muito cuidado e medo de falar. Nós estamos vivendo um período em que o cidadão chega aqui nas redes e xinga um ministro, um juiz de forma aberta. Ou seja, não é legal isso, mas parece que ele está mais solto, mais liberto, né, para contestar, para fazer tudo isso, né? Então, existe uma mudança acontecendo. Eu até falo sempre que existe um argumento, tem que ter muito dinheiro para participar do pleito. Isso me incomoda, porque o cidadão, ele vota de forma independente, né? Ele não precisa disso aí mais, né? Então, esse comportamento sendo mudado é importante, viu? E você acha que hoje, então, a gente está caminhando para esse lado, por exemplo, o eleitor realmente valorizar mais o candidato como ser humano, pelas ações, e não só pelo dinheiro, pela compra de voto, porque infelizmente no nosso Brasil isso acontece. Com certeza, como ele está tendo mais mecanismo e uma ferramenta importante que as redes, está tendo condições dele averiguar, aferir a capacidade daquele determinado político ou candidato. Então, a esperança que nós temos é nisso, é que um mandatário chegue de forma isenta, sem custo para a cidade. Aí sim ele terá condições de fazer um bom trabalho. A minha esperança está aí. Então, deixa sempre esse recado durante essa pré-campanha para todas as pessoas. Analisar sempre isso. Israel, gostaria de pedir para você deixar um recado, né, para o cidadão goianapolino. Bom, a princípio, nós estamos vivendo agora, Rosimária, a pré-campanha, né? A pré-campanha ele é um período em que a legislação agora oportuniza você a falar sobre o seu município, sim, sua cidade, né? Então, o que nós deixamos aqui para a minha cidade, para o meu povo, é que reflitam muito, vamos debater. Eu quero estar participando de forma direta, fazendo com que o executivo seja participativo em todo sentido, e implantar isso, essa voz de amor à cidade, respeitar o cidadão acima de tudo. O município precisa de ter paixão pelo aquilo que faz, e as pessoas deverão também fazer o mesmo, para que as coisas andem em perfeita harmonia. Um abraço. Isso aí. Israel, você foi vereador por 3 vezes em Goianápolis, e nenhuma dessas vezes você colocou parentes, né, na gestão. Você, tendo a confiança do eleitor, sendo como prefeito, como que você vai reagir? Você agiria também nessa conduta? Olha, esse é um legado importantíssimo na nossa carreira. Eu entendo que a gestão pública tem que ter transparência. Eu sei que na minha família tem muitas pessoas capazes, sim, de ocupar cargo público, exercer qualquer cargo público. Mas não quero que a minha interferência seja possível disso. Eu gostaria que todos participassem, e claro, o direito de um concurso público, e a porta de entrada ser a mesma de todo mundo. Eu não queria interferir nisso e jamais interferiria, e sendo eu o gestor da cidade, esse é um compromisso meu diante da sociedade de nunca fazer isso. Espero que esse debate agora, durante a pré-campanha, tem um outro fator também. A cidade às vezes me pergunta muito, as pessoas me perguntam muito por que eu não, assim, a questão financeira minha é diferente da dos outros. Eu sempre falo, os dedos das mãos não são iguais. Sempre posicionei de que a política não é um lugar para mim ganhar dinheiro, mas sim para servir. Então eu vou continuar no mesmo comportamento, e eu sou considerado às vezes na cidade de ser bobo por ser honesto. Aí eu brinco, você ser honesto e ser bobo, eu sou um bobão, não tem importância não. Eu acho que é uma qualidade que todos, não é qualidade, né? É uma obrigação de todos nós, então eu me comprometo com a minha obrigação, né? Isso aí. Obrigada e até o próximo Repercussão.